Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Dessa vez com a dica do nosso querido irmão Lucas Carmo, veteranaço aqui. E mais uma vez com agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Que o Papa é pop, a música já dizia, mas nunca se teve um Papa tão pop como esse, meus irmãos. Um verdadeiro representante do anticristo. Inclusive um padre, né, chegou a gritar isso e foi preso. Agora ele traz mais uma nova, uma declaração polêmica que contradiz totalmente o evangelho. Se você acompanha os nossos vídeos aqui, tem vários vídeos sobre esse Papa, inclusive um de que ele acompanhava uma daquelas meninas OnlyFans. Ele curtia os vídeos dela lá, mostrou-se claramente, a gente tem esse vídeo aí, e esse cara podia ser representante de qualquer coisa, menos, né, da Igreja Católica, uma igreja com tanta tradição. E se cala diante desses absurdos, chocando os próprios católicos. Então por isso aí você já vê que alguma coisa errada não está certa. Olha a palavra que eu usei. Algo errado não está certo. Pois é, meus irmãos. Reflita sobre isso. A matéria do nosso irmão diz o seguinte: Papa, sobre essa palavra eu vou mudar, porque você sabe que dá muito rolo aqui no YouTube, né? Então eu vou mudar para intimidade, tá certo? Essa palavra aqui, ó, que você tá vendo, eu vou mudar para intimidade. Papa sobre intimidade fora do casamento. Pecados da carne não são os mais graves. Ele agora se acha acima do próprio Deus, né? Eu acho que seguindo o exemplo dos nossos juízes aqui do Brasil, eles não querem mais ser apenas representantes da lei, aplicar a lei e ensiná-la. Não, eles não querem mais isso. Eles querem eles próprios fazerem as leis e serem a própria lei, tomarem o lugar aqui, no caso do Papa, do próprio Criador. Então ele distorce as escrituras e coloca a lei que ele acha correta. Em uma declaração feita em resposta a questionamentos sobre os casos de escândalos íntimos envolvendo o clero da Igreja Católica, o Papa Francisco afirmou que a intimidade fora do casamento não é um pecado tão grave. O líder da Igreja Católica viajava da Grécia de volta para a Itália na última quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, e realizou a já tradicional audiência com jornalistas, respondendo às perguntas. E uma delas foi sobre a renúncia do arcebispo de Paris, Michel Alpet, que renunciou na semana passada devido a um relacionamento ambíguo com uma mulher. Francisco, então, reafirmou a doutrina católica sobre pecados veniais e mortais, dizendo que a ira e a soberba são mais graves que a luxúria. Os pecados da carne não são os mais graves, disse o Papa. Será que não, meus irmãos? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Está aqui bem claro. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Então não precisa ir mais além do que isso aqui. Qualquer trecho que você pega da Bíblia, qualquer compreensão séria que se tiver dali, você vê que esse Papa está totalmente errado. Está totalmente fora da Bíblia. Ele está criando o que ele acha que é certo. Que é moda hoje, inclusive. E agora sendo incentivada pelo próprio Papa, que supostamente, eu nunca acreditei nisso, né, seria o representante de Deus. E o fato dele dizer isso aqui é uma defesa, né, para esses pecados que a gente sabe que sempre rolou, infelizmente, dentro da Igreja Católica. Então, ao invés de responder dignamente, orar, não, o cara meio que tenta defender, ele age como um advogado de defesa. E aí diz, não, mas tal pecado é pior do que aquele. Isso aí quem vai julgar é Deus, não é ele. Porque, como eu digo a vocês, Deus sabe a tua história, sabe a tua vida, a tua condição, a tua limitação como ser humano, as capacidades que ele te deu, então por isso é que ele vai julgar. Então talvez o mesmo pecado que duas pessoas cometem, cada um tem uma sentença. Por quê? Tem todos esses critérios para ser analisado e só o juiz perfeito, que é Deus, para poder julgar sabiamente, que tem todas as informações. O Papa, esse juiz, ele não é, mas ele aí já começa a dizer, né, da onda de Deus e dizer o que é maior e o que é menor. Um absurdo, meus irmãos. Já devia ser tirado desse cargo há muito tempo. De acordo com as informações do Histórico Canal, o Papa Francisco afirmou que a conduta do arcebispo o levou a aceitar sua renúncia porque foi uma falha de sua parte, uma falha contra o sexto mandamento, mas não total. Há um pecado aí, mas não do pior tipo, reiterou o Papa. Aqui está escrito com outra palavra, mas eu creio que eles estejam falando do sétimo mandamento. O sétimo mandamento que é para não cometer adultério. Deus se deu o trabalho de deixar isso claro, e mesmo assim o Papa quer tratar como se fosse uma coisinha. Então você vê que ele serve ao anticristo. Só por isso aqui. Ele quer conduzir os próprios católicos direto pela ponte do inferno. O dogma da Igreja Católica estabelece o celibato para o clero, o que na prática significa abstinência dessa intimidade.
Em seguida, Francisco finalizou dizendo que sua decisão de aceitar a renúncia do arcebispo não foi um julgamento. Ele foi condenado, mas por quem? Pela opinião pública, pela fofoca. Peraí, irmãos, mais uma vez. Fofoca é quando a gente tá falando ali, né, mentiras, coisas que não acontecem, fazendo especulações, não é isso, né, fofoca. Fulano é fofoqueiro, mas aqui não é, não se trata disso. Aí ele continua dizendo, ele não podia mais liderar. Aceitei a renúncia de Alpetite, não no altar da verdade, mas no altar da hipocrisia, disse, admitindo a preocupação com os danos que os rumores causariam à Igreja Católica. Nenhum rumor, aqui já encerra a matéria, mas nenhum rumor causa mais danos à Igreja Católica do que esse Papa. É impossível, meus irmãos, é impossível. Nem o cara mais ateu do mundo, que deteste a religião, ele consegue ser tão letal como esse próprio Papa. O que esse cara tem desviado desde que assumiu de fiéis da Igreja Católica, de dentro da igreja, não é brincadeira. Ela já vinha, né, desde muito tempo, ela já vem em decadência, isso é um fato. Nem se compara o poder que ela tinha antes, né, no passado para agora. Ela ainda tem muita influência pelos tesouros, né, que ela acumulou. Você sabe, por exemplo, todo aquele ouro que Roma tirava com as suas invasões, que acumulou ali, ficou todo para eles. E esse ouro simplesmente não desapareceu, simplesmente não evaporou. Não só ouro, como pedras preciosas e etc. Então o Vaticano tem tudo isso nos seus cofres. E por isso é que vem o poder deles, a influência deles vem daí. Mas religiosa mesmo, ela está diminuindo e muito. A evangélica acredito que já seja muito maior, a protestante no caso, né? Evangélicos somos todos nós que acreditamos no evangelho. Mas a protestante já deve ter tomado, assumido a ponta aí há muito tempo. Isso é um fato. E justamente por causa desse tipo de heresia, meus irmãos. É lamentável que o cara que muitos têm como representante de Deus, repito, eu não, mas muitas pessoas acreditam que é uma santidade mesmo, esse cara se passa por esse tipo de coisa. Vários e vários escândalos, pedindo até para orar pela inteligência artificial, acompanhando OnlyFans. Olha, o cara é complicado, meus irmãos, é complicado. E isso serve só para confirmar o que a gente vem falando, do nosso ponto de vista. Que a cada matéria, né, vem sendo confirmado. Não é nem que a gente queira realmente ter essa linha de raciocínio que estamos passando pelos tempos trabalhosos e que a alienação nunca foi tão grande como agora. Mas quando você vê esse tipo de coisa e você vê que as pessoas, né, que são católicos, por exemplo, vê isso aqui e não dizem nada, não cobram da sua igreja, deixa quieto, mostra que esses são os tempos trabalhosos. Porque, meu irmão, não se trata só da nossa geração, né? Eu vi até um comentário no nosso vídeo sobre o Porta dos Imundos, aí o cara dizendo assim, todo ano é a mesma coisa. Eles fazem a ofensa, vocês, youtubers, fazem vídeo, ganham dinheiro e fica sempre assim. Bom, meus irmãos, a gente aqui faz o vídeo na tentativa que as pessoas despertem e comecem a cobrar os seus direitos. Por quê? O que o Porta dos Fundos faz todos os anos é ofender, é cometer um crime previsto na Constituição. Artigo 208, vilipêndio religioso. Os caras vilipendiam publicamente, sempre, o objeto de crença de muitas pessoas. E todo ano fica por isso mesmo. Vem um desembargador, vem um juiz, condena, aí vem o Supremo e libera. Então as pessoas têm que cobrar para que isso não aconteça. Porque o fato de a gente ficar com a cara para cima e achando que não é nada demais, vai fazer com que a nova geração tenha verdadeira abominação às doutrinas cristãs. E é aí que eles querem chegar. Eles sabem que você, que acredita em Deus, você não vai deixar de acreditar de uma hora para outra, simplesmente porque alguém está esculhambando, está denegrindo a imagem. Eles não vão. Mas você vê, no próprio especial do Porta dos Imundos, eles fizeram um desenho animado, infantilizado. Muitas crianças vão assistir aquilo. E essa vai ser a visão dessas crianças de Jesus, por exemplo. Que ele frequentava um prostíbulo quando era criança. Que Deus reservava as meninas de programa, tinha lá uma tuia só pra ele. Essa é a visão que eles vão ter. Você acha que eles fazem um desenho animado com a intenção que marmanjos vão assistir? Lembra daquele outro filme que a gente também fez uma análise, o Festa da Salsicha? Colocaram o mesmo tipo de animação que é sucesso entre as crianças. Aquela mesma do urso, daquele panda, Kung Fu Panda, Carros, né, do Relâmpago McQueen, e um monte que a Disney usa, colocaram o mesmo tipo de animação lá. Pra quê? Pra que muitos pais vejam a criança assistindo aquilo e nem percebam o que é. No corre-corre da vida, cada vez a Matrix força mais as pessoas ficarem dentro dela pra conseguir sobreviver. O cara não vai ter tempo ali de estar vendo o que é que o filho dele assistiu. Ele passa rapidamente ali, os mais preocupados vão passar pelaquela animação e nem vão prestar atenção porque ele não tem tempo.
Mas nós mostramos do que se trata aqui. Ah, mas a animação é classificada para adulto. Como é que o cara vai descobrir isso? Que a criança hoje mesmo sabe mexer mais na televisão do que o próprio pai. Então parte desse princípio, meus irmãos. Eles estão mirando na nova geração. Então faz uma animação, denigre, coloca que é humor, que é brincadeira. Isso passa e quando você pensar que não, você vai vendo que o nosso número está diminuindo e o deles só aumentando. Então faça as contas. É questão de matemática aí. E aí você está vendo onde está enraizado isso. O próprio Papa compactuando com a ideia. A quem serve a gente sempre soube. Mas agora o negócio está ficando escancarado, meus irmãos. Com um objetivo maior. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa a tua opinião sobre isso. Lembrando que a gente ainda continua com os 2 produtos lá na Hotmart do Astra Christine. Você comprando um dos produtos, você recebe de 1 a 3 números para participar gratuitamente do sorteio do carro. Se for sorteado, você pode pegar o próprio carro, que vai ser um Astra Turbo, né? E, inclusive, a gente já está quase começando aí o projeto. Vocês vão assistir tudo aqui. Eu vou colocar cada partezinha no final dos vídeos, ou fazer um especial, não sei, e vocês vão ver a preparação do carro. Se você for o contemplado, meus irmãos, além de poder escolher o carro, você, se não quiser, pode pegar o valor dele, que é R$25.000. De todo jeito, meu irmão, você sai ganhando. Se não for sorteado, você vai estar ajudando muita pessoa que vai ganhar e também patrocinando os nossos vídeos, meus irmãos. Precisamos muito da sua ajuda, tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.